e também uma palavra para o seu coração. Amém? Muito bem. Nós estamos falando há algumas semanas, eu e os meus companheiros aqui, nós estamos falando sobre a visão que Deus tem da igreja, como Deus vê a igreja, ou como Deus espera a igreja dele. Amém? A igreja é um povo que Deus fez da fusão ou da junção de dois povos. Amém? Você está aqui? Então, muito bem. Deus pegou o povo dele, o povo judeu, e depois Deus pegou um povo chamado gentio. Gentio é todo aquele que não é judeu, grego, romano, até paraibano. Então Deus fez desses povos, Deus juntou e fez um. E Deus deu um nome na Bíblia a esse povo. O nome desse povo chama-se igreja. Amém? Você chegou mesmo? Então muito bem. Você agora é esse povo, que de dois, diz a Bíblia, Deus fez um. A Elaine está aqui conosco, lá da Paraíba também. Tudo bem, minha filha? Está nos visitando. Quem quiser um clima tropical, quem quiser um clima de sol, de calor, assim e tal, visita a terra da Elaine, viu? Ela está lá bem perto do Alasca. Ela está visitando a gente aqui. Seja bem-vinda, viu, minha filha? Deus te abençoe. Então, desses dois povos, Deus fez... Vamos lá, desses dois povos, Deus fez um povo, a igreja do Senhor. Só que esse povo chamado igreja, Deus tem o próprio perfil dele para esse povo. Deus traçou um perfil para esse povo. Ou seja, Deus quer esse povo de uma determinada forma. Então, você não está aqui para vir à igreja. Você não está aqui para fazer a igreja. Não. Nós estamos aqui constituídos por Deus para sermos igreja. Agora, Ele quer que a gente seja dentro de um padrão. Deus tem um padrão para esse povo. Sempre, como sempre no passado, Ele teve para Israel. Amém? Ou seja, Ele separa aquele povo, não é? Ele separa aquele povo e traça padrões para aquele povo. A ideia de Deus é que aquele povo fosse um modelo para as outras nações. Uhul! Você não está acreditando, não. Você está olhando assim para mim com a cara de descrente. Está crente mesmo, irmão? Pergunta para esse irmão aí do lado. Você está na fé, irmão, mesmo? Isso. Então, ou seja, Deus pegou Israel e Deus queria que esse povo, essa nação, fosse um modelo para as demais nações. Aí a pergunta é: você acha que hoje é diferente com essa nova nação chamada igreja? Não é diferente. Essa nova nação, esse novo povo chamado igreja, Deus quer que seja modelo para as demais nações. Porque a gente às vezes tem na cabeça o seguinte, que Deus escolheu a nação de Israel, não é assim? Não, Deus não escolheu a nação de Israel. Não existiria nação alguma que Deus pudesse escolher para ser dele. Nenhum é padrão. Não, Deus escolheu um homem. Uhul. Deus escolheu um homem. E desse homem ele disse: eu vou fazer de ti uma nação. Deus não escolheu uma nação, Deus fez uma nação para ele. Aí agora, por assim dizer, ele pega e faz um outro povo para ser modelo. E esse povo chama-se igreja. Paulo disse: não tem mais grego, não tem mais gentio, não tem mais romano, não tem mais judeu. Agora tem só um povo, dos dois Deus fez um. E esse povo é modelo, deve ser modelo para os demais povos. E eu pergunto, nós como igreja temos sido modelo? Alguém pode ter pensado aí, não ter falado, mas pode ter pensado: não, pastor. Engano seu. Engano seu. Porque você é sempre modelo. Você vê que a criança está abrindo a porta porque viu um adulto abrindo com moeda, sei lá com o quê.
a tia veio me dizer. Agora, a questão é, você sempre vai ser modelo. Você é modelo para o seu filho. Você é modelo para a sua filha. Você é modelo para o seu vizinho. Você é modelo para quem trabalha com você. Agora, que tipo de modelo? Que tipo de modelo? Modelo é sempre você. Formatar pessoas eu sempre vou fazer no meu trabalho, na minha casa, na minha igreja, por onde eu andar. Agora, a questão é, que modelo eu estou sendo? Deus pega um homem e diz, esse homem é a referência. Vocês vão seguir o padrão dele. Dentro da própria família você vê que Ló se deu mal, porque não seguiu aquele padrão. Mas sempre vai ter um referencial. Pastor, mas eu ando tão ruim das pernas espirituais, quase eu ando capengando. Você é referência dentro da sua casa. Teu filho, tua esposa, não vê tu pegar na Bíblia, não vê tu orar, tu pensa que eles vão ser fiéis a Deus? Não, meu, é melhor você acreditar na cuca do sítio do Pica-Pau Amarelo. É melhor você acreditar em Saci Pererê. Você acredita que seu filho vai ser um tremendo homem de Deus? Só com intervenção divina, um milagre. Por quê? Porque ele não tem referência dentro de casa de homem de Deus. A referência é de um homem trabalhador, quem sabe. A referência é de um homem, quem sabe, que gosta de certas coisas, disso, daquilo. Então, de qualquer forma você é referência. Mas a sua intenção é que teu filho, tua filha, tenha você como referência, ou que eles venham ser homens e mulheres de Deus. Você não quer não? Homens e mulheres de Deus. Essa é a nossa intenção. Que os nossos filhos, as pessoas que amamos, venham ser amanhã homens e mulheres de Deus. Agora a questão é, que modelo ele está vendo em mim? Então Deus pegou esse povo e fez deste povo, chamado igreja, um modelo. Eu estou sendo que tipo de modelo? Aos moldes de Deus? Aos moldes de Deus, a igreja é para ele, ou tem que ser para ele, uma família para o pai, um corpo para o filho e um templo para o Espírito Santo. E isso só podemos ser juntos. Não caia no engano de que você é igreja separadamente. Eu sou igreja só, eu sou templo só, eu sou corpo só. Não, a Bíblia é clara, eu sou membro. E um membro desmembrado daqui a pouco perde a validade. Então eu só posso ser o que Deus quer que eu seja. Alguém entendeu? Eu vou repetir. Eu só posso ser aquilo que Deus quer que eu seja, como igreja, como povo para Ele, se eu tiver junto, together, agarrado. É isso, igreja é isso, é o que Deus quer. Amém? E nós estamos falando quanto a isso sobre comunhão, o poder que a comunhão tem. E estamos falando aqui algumas semanas sobre o tema formados e chamados para a comunhão. E eu falei aqui com você, eu vou rapidão falar contigo. Primeiro motivo para eu acreditar que eu fui formado e chamado para a comunhão. A comunhão me revela como um verdadeiro cristão. É se enganar e querer enganar. Dizer que eu sou um cristão autêntico, mas eu não quero conversa com a noiva. Meu papo é só com o noivo. Meu papo é só com a cabeça. O corpo não me interessa. Isso é história. E se você for lá no curral e contar na orelha do boi, ele dorme. É conversa para boi dormir, irmão. Que história é essa que eu sou um cristão autêntico, mas eu não quero comunhão com a igreja, com a noiva de Cristo, com o corpo de Cristo? Isso é conversa fiada. Quantos estão aqui? Então, por que é que eu fui formado e chamado para a comunhão? Porque eu sou a igreja, parte da igreja dele. E eu preciso dessa comunhão para ser essa igreja. Eu preciso disso. Eu preciso da comunhão. Ela revela que eu sou um verdadeiro cristão. Segundo lugar, eu falei aqui, a comunhão me resgata do egoísmo e do isolamento. Ninguém é igreja no isolamento.
Desafio a você e os doutores dos últimos tempos, né, os mestres dos últimos tempos, a me mostrar um apóstolo, um discípulo, um diácono, um evangelista da igreja primitiva que desenvolveu seu ministério no isolamento. Jesus nunca prometeu desenvolver ministério de ninguém, edificar ministério de ninguém. Ele usa o ministério que ele mesmo deu. O que ele prometeu foi edificar a igreja dele. Tudo referente à igreja da parte de Deus, irmãos, é coletivo. Você não entendeu, você não está acreditando não, vou parar. Você está acreditando no que eu estou falando? Nada de Deus referente à igreja é no individual. Tudo de Deus referente à igreja, tudo da palavra referente à igreja é coletivo, é comunhão. Não vai sobreviver com saúde espiritual no isolamento, não vai. Daqui a pouco está morrendo espiritualmente. Daqui a pouco está acreditando em heresia. Daqui a pouco está pregando heresia. Daqui a pouco está morto. É o modelo de Deus. Mas descobriram a roda no século 21. Descobriram o fogo no século 21. Gente cheia de sabedoria, né? Os homo sapiens. Que descobriram que agora não, agora tem outro modelo. Tem uma revelação que foi passada, e essa revelação tem uma história de 2000 anos. Aí eu tenho que deixar de acreditar nisso, para acreditar na balela, que eu vou viver sozinho e eu não preciso de mais ninguém. Isso aqui não existe, isso aqui... Irmãos, deixa eu te contar uma coisa. Um dos primeiros sinais que Jesus falou referente à sua volta chama-se engano. A gente só se espanta com terremoto. A gente só se espanta quando uma cidade é engolida pelo fogo, pelo terremoto, pelo um tsunami. Não. Os sinais dessa vinda dele, o primeiro que ele mesmo citou foi o engano. Então é meu dever ensinar a você para você não estar enganado. A comunhão, ela é poderosa. E ela me resgata do isolamento e do egoísmo. Na comunhão eu passo a pensar nos outros. Eu passo a me preocupar com os outros. Isso é comunhão. Isso é igreja. E em terceiro lugar eu falei, a comunhão com a família de Deus me faz crescer espiritualmente. A maturidade que eu preciso ter para levar uma vida como cristão, eu não a desenvolvo no isolamento. No isolamento eu viro Christian Baby. Você vê que toda pessoa, ela no isolamento, ela é uma pessoa difícil de você lidar. As pessoas isoladas. Por quê, pastor? Porque as pessoas isoladas tendem a viver em torno de si próprias. Vamos sair, vamos, tem que ser, quando se junta, tem que ser para onde ela quer. Vamos comer, vamos, tem que ser o que ela quer comer. Por quê? Porque ela está acostumada a isso. O mundo dela só tem ela. No mundo dela não tem mais ninguém. O isolamento produz egoísmo, o isolamento produz fraqueza, o isolamento produz meninices, produz Christians babies mimados. Porque a minha maturidade, que eu digo que tem, que eu sou super maduro, é provada na comunhão, não no isolamento. Por que eu gosto só de panelinha? Por que eu gosto de grupinho de 2, 3? Não mais. Ultra secreto, não entra mais ninguém. Por quê? Porque aqueles 2, 3 pensam como eu, falam como eu, vestem como eu, só gostam do que eu gosto. E eu vou minando dentro da minha espiritualidade. O que eu preciso é o confronto da comunhão, porque aqui nem sempre os gostos vão bater. Nem sempre as visões vão bater. Nem sempre as conversas vão ser as mesmas. Os gostos. Aí na comunhão eu sou confrontado. Minha meninice é confrontada. Para eu me manter em comunhão, eu vou cedendo, aprendendo a ceder em prol do reino de Deus.
Quantos estão aqui? Eu preciso, a comunhão me faz crescer. E hoje eu vou continuar aqui para a gente ceiar, falando sobre o quarto motivo pelo qual eu devo acreditar que eu fui formado e chamado para a comunhão. Quarto lugar, somente em comunhão é que eu posso participar da família de Deus. Só. Você sabe que a família de Deus, a igreja do Senhor, tem uma missão, é ou não é? Qual é a missão? É ser a igreja principal da Red Bank Road. Não. A missão da igreja é ganhar o mundo para Jesus. No nosso caso específico, começando pela nossa cidade. Jesus pega os seus discípulos quando ele está sendo assunto ao céu e ele diz para eles: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, fazendo deles discípulos, ensinando-os a guardar o que eu ensinei. Veja o que é que um discípulo faz. Ele ensina os novos discípulos a guardar. Isso quer dizer que eu vou ensinar alguém a guardar porque eu já sei o caminho de guardar. Eu não posso levar alguém num lugar que eu não conheço o caminho. E está cheio de gente no século 21 ensinando atalhos, não caminho, porque caminho só existe um. E nós precisamos prestar atenção, precisamos estar atentos, precisamos estar de olho, porque tem uma coisa preciosa no meio da igreja que Satanás todo tempo trabalha para minar, chama-se comunhão. Porque na comunhão nós somos fortes, na comunhão nos cuidamos. A única maneira de sermos a igreja, por isso que eu entrei nesse tema, porque nós falamos da igreja que Deus quer: família, corpo e templo para o Espírito. Só há uma maneira de atingirmos esse alvo que Deus quer para nós, é através da comunhão. Não tem como ser essa igreja que Deus quer fora da comunhão. Não tem como. Não tem como. E a comunhão é por onde eu posso participar da missão que Deus deu à igreja. A igreja tem uma missão, nós temos que ir. Nós temos que ir. Nós temos que ganhar almas. Nós temos que ensinar aos outros. Nós temos que ser esses discípulos que o Senhor quer que sejamos. E para isso, eu tenho que ter comunhão. Não tem como eu ser igreja fora dela. Não tem como eu ser família sozinho. Não tem como eu ser corpo fora dele. Fora dele eu sou um membro e desmembrado com prazo de validade determinado. Já vence, já apodrece, já estraga. Quantos estão aqui? Então, muito bem. O quarto motivo pelo qual eu devo acreditar que eu fui formado e chamado para a comunhão, e eu dependo dela para ser a igreja que Deus quer. Em comunhão eu posso participar da missão que a família de Deus tem na terra. Fora dessa comunhão não tem como. Fora dessa comunhão eu não vou ser um remo para ajudar a igreja a ir. Eu vou ser um tropeço. Eu vou estar fora. Eu preciso estar dentro. Para eu participar da missão do corpo, eu tenho que estar no corpo. Simples assim. Quantos estão entendendo? Veja o que diz a Bíblia, 1 Coríntios capítulo 12. Versículo 6. 1 Coríntios 12, versículo 6. O Senhor separou da família dele, ou pegou a família dele por todos os lugares da terra. E como a sua, por exemplo, a sua família, vamos supor que sua família é grande. E sua família grande reside aqui em Goose Creek ou Charleston, na região. Aí a sua família todinha está aqui. Todinha. Só que aí você diz assim: esse domingo eu vou na casa do meu tio. Tá onde? Lá em Goose Creek. Tem parte da sua família que está se reunindo lá na casa do tio em Goose Creek. O outro domingo, aí eu vou em North Charleston, que é a casa da minha tia. Então a mesma coisa é a igreja. A igreja, ela é composta por todos os salvos do mundo inteiro.
Aí tem parte da família que se reúne num lugar, como seu tio, como a sua tia que eu citei. Isso a gente chama de igreja local, que é o que é totalmente, ou quase que totalmente, né, desmerecido no século 21. Igreja local, que aí estão levantando as bandeiras e pregando que não precisa mais. E a gente vê quantos defuntos espirituais por causa que deixaram de vir nessa pandemia. A igreja local sempre foi importante, é e sempre será até o arrebatamento. Até o arrebatamento. Então, essa igreja local, Deus juntou parte da sua família, e quando esse povo se reúne, Deus começa a derramar dons espirituais e ministeriais. Amém? Para quê? Para eu aparecer. Eu falo em línguas, sapatinho de fogo. Não, para eu profetizar e aparecer. Não, os dons ministeriais e espirituais que o Senhor derrama sobre este povo reunido na igreja local é para a edificação da própria igreja. Deus está sempre pensando no coletivo, querido. Não é para a edificação do meu ministério. O Senhor não prometeu edificar meu ministério. O Senhor prometeu usar o meu ministério. O ministério pastoral Ele prometeu usar para a edificação da igreja, não minha edificação. Quantos estão aqui? Então quando Ele derrama isso, Ele capacita cada um de nós dentro dessa igreja local para exercer esse ministério. E o nome disso chama-se serviço, que é o nosso terceiro propósito de vida, servir. Então esse ministério a Bíblia chama de serviço. O Senhor nos capacitou. Só que é o seguinte: o corpo como um todo tem que se mover. Lembra que eu falei aqui? Família fala de amor e cuidado. A igreja como corpo fala de movimento e ação. Deus é espírito. Então Deus, para se mover nesse mundo material, Ele precisa de um. Isso é básico, isso é simples. Deus é espírito, para Ele intervir aqui, Ele precisa de um corpo. Aí Deus usava profetas, aí Deus usava anjos. Está cheio de exemplo na Bíblia, porque é a maneira de Deus entrar no mundo dos vivos, no mundo dos homens. A Bíblia diz que a terra é dos homens. Deus fez já assim. Não sei não, pastor, está na Bíblia. A terra Deus fez e deu aos homens, não é dele. E sabe quem tem a escritura com título de propriedade? Sabe quem tem? Jesus. Está lá em Apocalipse. É Ele que tem a escritura. Ele é o dono. Por quê? Porque Jesus foi homem. Como homem, Ele pegou o título de propriedade da terra, porque Deus deu a terra aos homens. Ele é espírito. Aí para Deus se mexer aqui, e agora? Aí Deus mandava anjo. Está cheio de exemplo na Bíblia. Teofanias. Deus se manifestava materializado em corpo, de maneira visível, como um anjo. Aí hoje, como é que Ele faz? Porque Ele continua sendo espírito, mas Ele continua intervindo, porque Ele é soberano. Como é que Ele faz? Ele usa o corpo dele agora. Ele não precisa mais dos anjos. Tem gente que vê bola de fogo, anjo, vê tudo, né? Tem gente que adivinha o futuro, não é? Passa meia hora no altar falando em língua, depois vai falar fofoca no próprio salão da igreja. Eu não sei que espírito é esse, mas enfim, tem. No século 21 tem isso. Profetiza, marcha, sapateia, depois está fofocando, falando da vida dos outros. Aí o que é que Deus faz hoje? Em vez de Deus mandar os anjos para intervir, Deus intervém na história através da igreja. Porque agora Ele tem um corpo. Ele tem um corpo. E Ele quer usar esse corpo. E o corpo somos nós. Agora, esse corpo tem uma missão na terra. E cada membro deste corpo tem uma tarefa específica dentro do corpo. E eu só vou poder exercer essa tarefa se eu estiver nele. Fora do corpo eu não posso.
Fora do meu corpo, a mão não vai poder ser mão. Vai ser um pedaço de carne podre. A utilidade que ela tem, só terá se tiver no corpo. Quantos estão entendendo? Veja o que diz a Bíblia, versículo 6. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Cada um recebe o que é útil. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra de sabedoria. E a outro, pelo mesmo Espírito, palavra da ciência. E a outro, pelo mesmo Espírito, a fé. E a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. E a outro, a operação de maravilhas. E a outro, a profecia. Não é profecia aqui nesse contexto, não é de adivinhar, viu, irmão? É de profetizar. Porta-voz da palavra. Amém? Muito bem. E a outro, o dom de discernir os espíritos, que é o que precisamos muito hoje em dia. E a outro, a variedade de línguas. E a outro, a interpretação das línguas. Versículo 11. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Versículo 12. Porque é assim, como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim Cristo é também. Amém? Você entendeu? Ou seja, Paulo está fazendo essa analogia. Ele está dizendo, como um corpo humano são muitos membros, mas apesar disso não são vários corpos, assim é Cristo e a igreja dele. Somos muitos membros, mas formamos um só corpo. Isso chama-se unidade, isso é comunhão. E aí, se eu ainda não descobri, você, se ainda não descobriu, deve buscar, porque Deus vai mostrar qual é a tua utilidade dentro do corpo. Uma coisa eu garanto, nenhuma você vai ter fora dele. Eu sou um evangelista self-service, self-employer. Não, o Senhor te chamou foi para o corpo. O Senhor te chamou e te formou foi para a comunhão. Porque juntos nós faremos a diferença. O Senhor quer se manifestar, o Senhor quer andar, o Senhor quer falar, o Senhor quer tocar, e o Senhor quer ver nas ruas e na cidade de Goose Creek e região. E isso Ele fará através do seu corpo. Quem pode adorar é através do corpo. É através do corpo. É através do corpo. Não tem como ser fora do corpo. Amém. Deus, Ele levantou esse corpo chamado igreja. Então, nós somos aqui, por assim dizer, então, já que somos o corpo, nós somos aqui, por assim dizer, os olhos de Cristo. Certo? As mãos de Cristo, os pés do Senhor, as pernas do Senhor e a boca do Senhor. Isso é a igreja aos olhos de Deus. Então, onde Deus quer ir e intervir, claro que eu não estou tirando a soberania dele, me entenda bem, para depois não pensar que eu estou falando alguma heresia. Deus é soberano, intervém quando e onde quer, a hora que quer. Se quiser usar anjo hoje usa. Se Ele quiser mandar um raio, Ele manda. Se quiser parar o raio, Ele para no ar, para todo mundo fotografar o raio. Isso é Deus, certo? Só que Deus também tem propósitos estabelecidos. Deus, Ele quer ir em determinado lugar, Ele vai usar o corpo dele para ir lá. Deus quer intervir em tal situação, Ele vai usar o corpo dele para ir lá. E o corpo dele não é você. O corpo dele somos nós. Você é só membro, eu só sou membro. Amém. Quantos estão aqui? Então, muito bem. Aqui em Goose Creek, falando da nossa realidade, aqui em Goose Creek, Deus quer usar você e a mim. Deus quer usar o corpo dele como pés dele.
Ele quer chegar em determinados lugares e Ele quer que você o leve. Deus quer tocar em vidas. Ele vai usar quais mãos? Do corpo dele. Deus quer assistir alguém. Deus quer olhar alguém. Então Ele vai usar que olhos? Os olhos do corpo dele, que é a igreja. Para quem nós estamos olhando? De quem estamos apercebidos? A quem temos prestado atenção? Deus quer falar nessa cidade. Deus quer bradar forte nesse tempo. E Ele vai usar a boca dele, que é você, igreja do Senhor. De quem eu tenho sido porta-voz? De quem eu tenho sido boca nesse lugar? De quem? O que é que sai da minha boca? Deus está falando através da minha boca. Deus está indo através dos meus passos. Deus está tocando através das minhas mãos. Isso é igreja. Não tem como eu ser isso sem comunhão. I'm sorry. Amém? Quantos estão aqui? Fique de pé em nome de Jesus. Não tem como. Eu preciso da comunhão. Eu posso ser gospel. Eu posso ser evangélico, católico, espírita, espiritualista, candomblessista. Posso ser do Hare Krishna, do Seixo Noye. Eu posso ser da mesa branca, do alto, do baixo espiritismo. Eu posso ter a religião que for. Tudo isso eu posso ser sem comunhão. Agora, cristão autêntico não dá. Eu tenho que estar inserido no corpo para eu ser corpo. Eu tenho que estar na igreja para eu ser igreja. Amém? Para eu ser salvo, eu preciso de quê? Receber quem? Receber Jesus. Para eu ser salvo, eu preciso receber Jesus. Para eu ser igreja, eu preciso entrar no corpo. Não existe igreja sem comunhão. I'm sorry. Não é igreja. Até secularmente falando, nenhum dicionário vai te dar a definição de igreja no tocante a indivíduos. É só ajuntamento. Agora, claro, todo mundo tem o direito de pensar. Todo mundo é racional. Eu não preciso dessa igreja mais para nada. Eu não preciso da comunhão. Vá ser feliz, se puder. Eu preciso de você. Eu dependo de Deus e da comunhão para eu ser o que Deus traçou para eu ser. Eu nunca vou poder ser o que Deus traçou para eu ser sem igreja. Você, minha filha, vai ser dona de casa, mãe de família, dona de pet, dona de não sei de que, de sketch. Você pode ser tudo sem nós. Agora, igreja, você precisa de nós. Igreja, você vai precisar da gente se você quer ser igreja. Se você quer ser igreja. A falta da comunhão, pasme, tirará muitos do reino de Deus. Pasme. Comunhão salva não, quem salva é Jesus. Mas a falta da comunhão é o resultado de falta de comunhão com Ele. E sem comunhão com Ele, muitos ficarão de fora, infelizmente. E deixa eu te dizer uma coisa, Ele está às portas. Ele está às portas, Jesus está voltando. E é hora de você pegar suas barbas aí e pôr de molho. Porque em terra que pega fogo, a barba tem que estar dentro d'água. Porque a próxima a pegar fogo pode ser a nossa. Então bote as barbas de molho. Porque Jesus está voltando. E Jesus não vai vir buscar um clube social. Jesus não vai vir buscar uma denominação. Jesus vai mover o céu, rasgar os céus, mexer com toda a estrutura da terra como já está mexendo, para vir buscar ICVN Church.
Meu Deus. A denominação, Jesus vai vir buscar um povo chamado igreja, que está em comunhão com Ele e que vive também em comunhão. Sem comunhão não tem como ser igreja. Amém? Nós somos a única família da face da terra que vamos viver juntos para sempre. Vamos viver juntos para sempre. Nenhuma outra família. A tua daqui? Não. Estava orando agora há pouco na minha sala ali pela minha tia. Uma tia, irmã da minha mãe, que acabou de perder o filho. Veja só. 51 anos. Naturalmente, na cabeça dela, eu vou primeiro. Já é uma senhora, uma idosa. Eu vou primeiro. Estava morrendo de chorar na mensagem que o filho foi embora primeiro que ela. Então a gente não sabe quando as coisas acontecem. O que precisamos é estar pronto para quando aconteça. Amém? Nós precisamos estar em comunhão com Deus e em comunhão uns com os outros, com o coração lavado e remido, porque a qualquer hora dessa o Senhor bate, qualquer hora dessa o Senhor aponta, qualquer hora dessa o céu se rasga, e você precisa estar pronto. Não tem como ser igreja fora dela, não tem como ser igreja sem comunhão, não tem como ser igreja no isolamento. O Senhor não te chamou para o isolamento. O Senhor te preparou e te chamou e te formou para a comunhão, para ser igreja. Amém. Amém. Curva a sua cabeça.